Olá, muito bom dia para você ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de consultoria e debate aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado, muito obrigado à grande audiência de você em todos os recantos do Rio Grande do Sul. Canais abertos a partir de agora para a sua participação. Envie a sua dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho, pelos nossos canais que já estão na tela. Tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail. Você participa por essas formas de contato aqui do Boca na manhã desse domingo. E também opina sobre o tema de hoje. O que está em voga, né? Quem não está falando em desemprego? E a pergunta tema de hoje: há alternativas para o desemprego durante a pandemia? É o que a gente quer saber de você aí de casa, você que está vivenciando isso. Participe, use as nossas redes sociais, que são diversas, os nossos canais diretos aí, para sua opinião. E claro, com um tema desse, a gente não poderia deixar de fora os nossos consultores. O nosso time trabalhista está completo, pronto para atuar na manhã desse domingo. Quem inicia falando sobre o tema é o Dr. Marcelo Armiliato, em nome do CRJ Advogados. É uma explanada sobre o desemprego na realidade que está se abatendo em todo mundo, a pandemia. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, esse é sem dúvida alguma um tema muito palpitante e muito triste. Por quê? Porque a nossa economia, se nós pegarmos os números de encaminhamentos de seguro-desemprego e compararmos o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, nós veremos que em todo o Brasil houve uma redução de 6,2% no número de pedidos para obtenção de seguro-desemprego. E isso é positivo. É óbvio que esse número, a partir de agora, de abril, de maio, esse número vai aumentar muito. Então, nesse primeiro momento, nós só temos a lamentar. Lamentar porque a nossa economia vinha dando pequenos, é verdade, mas sinais de progressão. E, infelizmente, estamos agora com essa pandemia que realmente complicou muito a situação. E complicou para todo mundo, né, doutor Marcelo? Bons números trazidos aí pelo nosso especialista. Vamos com o nosso outro colega, o doutor Paulo Dias, em nome de Dias e Paim Advogados. Ele também faz uma breve consideração inicial, explanando aí o desemprego durante a pandemia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O desemprego já estava alto nesse primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia do coronavírus começou a afetar drasticamente a economia. No final de 2019, segundo os dados do IBGE, a taxa de desemprego girava em torno de 11%. Infelizmente, ela disparou nesse primeiro trimestre para 12,2%, ou seja, com um incremento de 1,2 milhões de desempregados. Ou seja, hoje nós temos quase 13 milhões de desempregados, 12,9 milhões. Nós temos uma situação extremamente preocupante e agravante, porque a pandemia do coronavírus obrigou muitas empresas a paralisar as suas atividades desde um certo período de março. Passamos o período de abril com muitas empresas fechadas, maio com muitas empresas fechadas, e isso exauriu a economia das empresas. Há uma tendência de aumento muito grande de desemprego e os impactos que o fechamento de empresas e a economia drástica vai gerar sobre o aumento de novos desempregos. Pois é, o horizonte que se desenha é também preocupante, muito preocupante, conforme esses dados que traz o doutor Paulo Dias. E o doutor Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia, também está com a gente na manhã desse domingo e faz a sua primeira análise do desemprego durante a pandemia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos e colegas do Boca no Trombone. Infelizmente, estamos vivendo e passando por uma pandemia, o novo coronavírus, que assola o mundo inteiro, impactando tanto nas questões de saúde quanto na questão econômica, levando inclusive milhares de brasileiros a óbito. Então, consequentemente, as políticas de isolamento e distanciamento social acabam impactando as atividades econômicas das empresas e dos trabalhadores autônomos, que acabam retraindo a economia e gerando o aumento do desemprego,
O desemprego ele vinha diminuindo de forma leve a partir da reforma trabalhista e agora voltou a aumentar devido à pandemia. Então é importante a gente discutir e avaliar ideias para solucionar esse problema que é de extrema importância e relevância para a subsistência dos trabalhadores e de suas famílias. Certamente. Ideias, né, doutor Pedro? Ideias é o que a gente precisa mais nesse momento. E para completar o nosso time, está chegando em nome de Panca Advogados, o doutor Fabiano Pantoja. Ele também faz a sua consideração inicial sobre o desemprego na época do Covid-19. Paulo André Solano, telespectadores do programa Boca no Trombone, bom dia. Não há dúvida que a pandemia nos trouxe o agravamento das mazelas pelas quais o país sofre desde sempre. As questões relativas ao desemprego se tornaram ainda mais sensíveis na medida em que o desemprego no país pode ser considerado inclusive um patrimônio nacional, infelizmente. Nós temos setores da economia que foram severamente prejudicados. Torcemos para que eles possam se recuperar, mas o setor, por exemplo, do turismo, hotelaria, aviação, indústria foram completamente prejudicados. É um grande desafio recuperá-los. Por outro lado, nós temos setores que foram incrementados, que tiveram desenvolvimento, como o da saúde, por exemplo, de alguns serviços. Então, o desafio é recuperar a nossa economia e tentar reverter esses índices de desemprego que são avassaladores, certo? Realmente o desafio é enorme, né, para a gente reverter essa situação e temos que usar das ideias, como foi dito, e de muita criatividade. E como está vendo essa situação o nosso consultor previdenciário? Em nome de CRJ Advogados, está conosco lá no seu home office, trabalhando firme em defesa da Previdência, mas também ligado, atento a essas questões trabalhistas, porque tem reflexo também na Previdência Social. Doutor Luiz Gustavo Ramos, muito bom dia, doutor Luiz, obrigado por nos atender na manhã desse domingo aqui no Boca e as suas impressões iniciais sobre o tema de hoje aqui no programa. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores da Band. Prazer estar de volta. Não há dúvida de que a situação do emprego, a situação de desemprego, ela está muito grave e muito severa. E eu entendo que não há outra alternativa senão o auxílio do Estado às pequenas indústrias, às pequenas empresas, porque só com a mão do Estado nós conseguiremos amenizar esse grave problema. Aquela história do Estado mínimo não serve. Nós precisamos agora da proteção do Estado para que a nossa população tenha mercado de trabalho, sim, tenha alguma fonte de renda para sustentar a si e a sua família. Chegou a vez do Estado nos proteger o trabalhador, proteger o emprego. Agora é isso. Mais adiante, veremos alternativa para recuperar a economia e para que possamos voltar, talvez, à normalidade. Verdade, né? Afinal de contas, o Estado é quem tem a caneta, tem a chave do cofre, né? É ele que pode fazer isso. Já tem dúvida previdenciária aqui para o doutor Luiz? O Marco Aurélio diz assim, ele tem uma dúvida, está no auxílio doença, que vai terminar no dia 25 de junho. Ele não conseguiu consultar o médico e fazer exames por causa do Covid-19. A pergunta, ele vai poder receber esses meses enquanto tivermos durante a pandemia, doutor Luiz? Nós não sabemos quando as agências do INSS voltarão. Há uma previsão, mas não sabemos se vai se concretizar ou não. Se as agências não voltarem a funcionar, se o INSS não voltar a fazer as perícias, o Marco Aurélio poderá pedir a prorrogação do benefício e esse benefício será mantido mesmo sem perícia. O INSS manterá até o momento que for possível a realização de perícias. Agora, é importante que ele continue em contato com o seu médico e consiga uma consulta, porque mais cedo ou mais tarde ele terá que apresentar o atestado lá no INSS, claro, para manter o seu benefício. Claro. O Cláudio diz que está 1 ano e 1 mês desempregado e fez 3 pontos de safena no coração. Ele quer saber se tem direito a pedir o auxílio-doença, mais uma de benefício por incapacidade, doutor Luiz. É o benefício do momento, né? Bom, 1 ano e 3 meses desempregado, dependendo da condição em que ele vinha contribuindo, e eu acredito que ele estava empregado com carteira assinada, ele mantém a qualidade de segurado por no mínimo 2 anos, né, pela situação do desemprego. Então, se ele estiver incapaz para o trabalho, ele pode requerer o benefício junto ao INSS. Tá certo. O doutor Luiz está com a gente também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só.
Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Deu seu prestígio também no Boca da Rádio Bandeirantes, FM 94,9 no AM 640. Olha a hashtag na tela aí, ó. Publicações de direito da Previdência, de direito do trabalho, use e abuse da hashtag Boca Ano 31. 31 anos sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E navegue, se divirta em todas as nossas redes sociais. Tem muita produção de conteúdo por lá. Hoje estamos debatendo a pergunta-tema: há alternativas para o desemprego durante a pandemia? Os nossos consultores começam a trazer ideias. E o primeiro é o Dr. Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados. Pois bem, mas o que fazer então, né? Temos alternativas? Eu penso que sim. Nós precisamos reativar a economia. E como se reativa uma economia? Injetando dinheiro, fazendo a moeda circular. Essa turma que recebeu o auxílio emergencial, o Corona Voucher, R$600 por mês, eu tenho certeza absoluta que nenhum deles usou esse dinheiro para deixar guardado numa poupança ou para uma aplicação financeira. Todos eles compraram uma mercadoria no barzinho da esquina, na padaria da esquina, e assim movimentaram a economia. Portanto, precisamos movimentar a economia, ainda que seja através da emissão de mais moeda. É como falamos antes, né? A mão do Estado nesse momento extremamente importante. Mais ideias agora com Dias e Paim Advogados. Dr. Paulo Dias retorna aqui no programa. A fim de proteger as empresas e os empregos, o governo editou 2 medidas provisórias, disciplinando as relações de trabalho nesse período de exceção que nós vivemos. Além disso, o governo liberou por 3 meses os valores do auxílio emergencial para as pessoas sem renda, fazendo circular a economia, que é um aspecto extremamente positivo. Alternativas: que o governo consiga estabelecer novas formas de crédito aos cidadãos e às empresas, que consigam fazer um investimento nas empresas com valores, com volumes de dinheiros consideráveis, com uma taxa de juros baixa, e que a contrapartida para esses investimentos nas empresas seja as empresas manterem os empregos, manterem uma renegociação de dívidas com seus fornecedores e consigam manter a folha salarial toda em dia. Realmente, como a gente está dizendo, né, repetidamente aqui no programa, auxílio às pequenas e médias empresas, elas que empregam 70% da força de trabalho no Brasil. Mais ideias? Dr. Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia, retorna aqui ao programa. Bom, as alternativas para combate do aumento do desemprego em épocas da pandemia são várias. A primeira, o governo federal já adotou medidas através das medidas provisórias que possibilitaram a suspensão temporária do contrato de trabalho e também a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, para que as empresas mantenham os postos de trabalho e não haja uma dispensa em massa dos trabalhadores. Uma segunda alternativa que alguns defendem é o aumento do trabalho autônomo, através do trabalho home office. Todavia, não são todas as atividades que podem ser desenvolvidas através do home office. Além disso, muitas pessoas não têm recursos próprios para iniciar uma atividade em home office, uma atividade autônoma. Uma terceira ideia seria o próprio governo ceder crédito às empresas com juros baixos para que as empresas mantenham o pagamento da folha salarial em dia e, em contrapartida, essas empresas não podem dispensar os seus trabalhadores. E, por último, há pessoas que defendem que o próprio Estado pode gerar emprego através daquelas pessoas que estão aptas para trabalhar em atividades que não concorrem com a iniciativa privada, tais como reestruturação da estrutura de hospitais, de escolas, reciclagem de lixo, entre outras. E são alternativas viáveis, basta, né, a vontade política, no caso do Estado, da União. Dr. Fabiano Pantoja, do Banca Advogados, também está conosco e também traz ideias para esse momento do desemprego durante a pandemia. O impacto será duro, como já está sendo. Tá? Então nós precisamos pensar em alternativas que possam, de certa forma, diminuir,
né, esses índices tão negativos da economia, de modo que possamos continuar levando a nossa vida, os nossos negócios, garantindo os nossos empregos. Do ponto de vista pessoal, particular, privado, físico, é importante que o profissional se reinvente, né, como for possível, conforme suas limitações. Uso de plataformas virtuais, inclusive para aprimoramento pessoal, cursos de qualificação, talvez desengavetar aqueles projetos antigos, aquelas habilidades que a pessoa tem e que nunca levou adiante, talvez seja o momento de investir nisso. Agora, não há dúvida que, do ponto de vista macro, é necessário uma atenção muito especial, por exemplo, ao sistema bancário. O BNDES, o Banco Central precisam avocar para si a missão da salvaguarda do nosso sistema bancário, porque é ele que vai permitir que nós tenhamos crédito, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, nas suas mais diversas modalidades. Então, é muito importante que tenhamos isso. Realmente, é o oxigênio que se precisa, né? Essa injeção de recursos, e o sistema financeiro faz parte disso, né? E eu ainda coloco aquela interrogação, aquela exclamação. Quase 45% do orçamento federal é destinado para pagar juros da dívida pública, ou seja, para o sistema financeiro. Não seria a hora de, nesse momento, repensarmos isso? Não seria a hora de darmos um stop disso, agora, em que todo mundo está sangrando? Eu acho que sim. Vamos com mais dúvidas, mais perguntas da área previdenciária. Hoje a gente está recebendo com muita alegria o Dr. Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados. A Carla, Dr. Luiz, gostaria de saber previsão para a abertura das agências do INSS. Pergunta de ouro essa aqui da Carla. Pois é, Carla, nós temos uma previsão para agora, meados do mês de junho. No entanto, não sabemos se vai se confirmar essa previsão ou não, né? Ainda é tudo muito incerto. O INSS continua prestando alguns serviços de maneira online e através do fone 135, mas a abertura das agências nós não temos ainda como afirmar se vai ou não ocorrer agora na metade do mês de junho. Certo. O Daniel Moreira, doutor Luiz, ele disse que foi aposentado pela INSS com salário mínimo, pois teve um AVC em 2017. Na época, o salário era de R$ 2.500. Tem direito a receber o salário integral, já que a aposentadoria dele foi por invalidez? É a dúvida do Daniel. Daniel, na época, o valor da aposentadoria por invalidez era equivalente, sim, a 100%, mas da média contributiva, e não do valor da tua última remuneração. Não há como te dar essa resposta, assim, objetivamente, sem conhecer o teu histórico de contribuições. Eu preciso conhecer a tua média contributiva para aí sim poder te dar uma informação mais adequada. Sugiro que o amigo procure um advogado que atue na área do direito previdenciário e leve lá a cartinha de concessão, leve lá o seu CNIS, onde aparecem as contribuições, que certamente o colega poderá lhe dar uma avaliação mais abalizada sobre o tema. Perfeito. O planejamento previdenciário, né? Tão necessário hoje em dia. Agora é hora, sabe de quê? Da gente falar de finanças. É o nosso momento. Cada 15 dias a gente tem o quadro aqui no Boca no Trombone para a gente se planejar. O planejamento financeiro também está na moda. No ar, o nosso Educação Financeira. Alternativas para o desemprego gerado pela pandemia, e para isso nós temos 3 pontos a citar. O primeiro ponto é: os profissionais liberais necessitam transformar as suas mídias sociais em canais de distribuição. Essas mídias sociais são como Instagram, Facebook e WhatsApp, e assim eles vão conseguir gerar uma maior renda vendendo seus produtos e seu devido serviço. O segundo ponto, nós notamos um movimento no mercado financeiro no qual grandes corporações estão voltando a contratar. No entanto, estes profissionais necessitam de alguma certificação financeira. E o terceiro ponto, há movimentos de ações sociais para combater o desemprego e a perda de renda familiar causada pela pandemia. Assim, nós da Academia Rafael Toro estamos disponibilizando gratuitamente nossos cursos online da CPA 20, que é uma porta de entrada para o mercado financeiro. Resumidamente, o profissional necessita estar preparado para as novas oportunidades e saber utilizar as ferramentas disponíveis a seu alcance. Um grande abraço e um bom final de semana. Obrigado aí ao Rafael Toro, nosso professor da área de finanças. Acesse as redes sociais ali do Rafael, tem o Instagram, tem o Facebook,
porque lá o curso que ele comentou é gratuito durante esse período da pandemia. Ótimas alternativas, estamos falando em alternativas para desemprego, né? Acesse aí as redes do Rafael Toro. Mais dúvidas previdenciárias? Hoje quem está com a gente é o Dr. Luiz Gustavo Ramos. A Rita, Dr. Luiz, ela diz que tem lúpus, fibromialgia crônica, pediu a ajuda emergencial, foi negado, né? Ela não tem renda, não consegue trabalhar, tem fortes dores no corpo e o INSS negou o benefício dela. Ela quer saber se tem condição de gozar de algum benefício junto ao governo. Rita, se tu estiveres incapaz para o trabalho e fores segurado do INSS, estiver contribuindo ou numa condição de um período de graça, tu tens sim direito ao benefício. Agora, tens que comprovar a incapacidade para o trabalho. E se o INSS indeferir o teu pedido, a alternativa adequada seria a via judicial. Procure um advogado, ingresse com uma ação judicial contra essa decisão do INSS que lhe negou o pedido de auxílio-doença. Tá certo. O doutor Luiz retorna daqui a pouquinho para responder mais dúvidas. Agora a gente vai dar o nosso boletim das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Após a iniciativa da comissão, foi protocolado o PL 2018 de 2020, que garante os direitos do segurado do INSS independente de pagamentos durante a pandemia. O objetivo é um período de recuperação da renda e retomada das contribuições ao INSS sem prejuízo dos direitos. O presidente, Dr. Tiago Kidrick, explica: manter a qualidade de segurado significa poder requerer auxílio-doença ou pensão por morte, mesmo sem contribuir na pandemia. A comissão agora busca a tramitação do PL em regime de urgência. Todo domingo, notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Paradinha, tome o seu café, tome o seu mate, mas não desligue. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais debate aqui sobre o desemprego durante a pandemia, dúvidas de previdência e tem o tempo de cuidado. Tudo isso aqui no Boca no 31, sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. De volta com o Boca, o espaço de consultoria e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado à grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vá mandando as suas dúvidas previdenciárias e trabalhistas aqui para o programa e participe também do nosso tema. O nosso debate hoje é: existem alternativas para o desemprego durante a pandemia? Quem retorna aqui no programa são os meus consultores trabalhistas e o primeiro é o Dr. Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados, para a sua conclusão final. Por fim, penso que o governo tem uma equipe econômica muito qualificada e ele sabe exatamente o que fazer. Talvez falte a ele interesse político, vontade política. Fazer é emitir dinheiro, é ampliar o Corona Voucher, aumentar o número de parcelas, aumentar o valor do benefício. Não adianta só fornecer linhas de crédito. Essas medidas serão insuficientes e não trarão novos empregos e tampouco movimentarão a nossa economia. É a mão do Estado fazendo a diferença. Doutor Paulo Dias, e a opinião final do Dias e Paim Advogados. Vivemos um período de exceções, em que a doença que nos atinge, ela tem proporções que ainda nós não conseguimos mensurar exatamente. As medidas governamentais, todas as decisões, elas vão se dando caso a caso, dia a dia, conforme a doença vai se apresentando. Então é importante uma política sanitária séria, que a população se conscientize, que consiga trabalhar, mas dentro dos padrões de cuidado que o momento exige. É importante por parte do governo que haja um investimento no cidadão, na empresa, juros baixos e depois que a pandemia passar, nós vamos ter um país para reconstruir.
Então vai exigir um sacrifício de cada cidadão, vai exigir que nós possamos empregar energia e muita fé e que possamos fazer o nosso melhor e vamos reconstruir o país. A mão de todo mundo atuando. Palavra final agora do Dr. Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia. Bom, é inegável que essa pandemia atingiu a todos. Muitas pessoas já sofreram, sofrem e irão sofrer com a pandemia, tanto na questão da saúde pública quanto na questão econômica. Então, eu acredito que com muito diálogo entre sociedade, governo e autoridades, possamos construir alternativas de combate da pandemia. Então, o desemprego ele tem que ser freado, as empresas têm que ter incentivos para a manutenção dos postos de trabalho, assim como o trabalho autônomo e o trabalho informal. Acredito que com todas essas alternativas e diálogo, possamos superar esse momento extremamente delicado, com muito empenho, muito trabalho, muito esforço e muita solidariedade. É isso que eu desejo a todos, tá certo? Um abraço e até a próxima. Até a próxima, doutor Pedro. Opinião final agora do doutor Fabiano Pantoja, do Panca Advogados. Nós sabemos que um princípio básico, até mesmo pueril, para uma economia sadia, ele indica o quê? Temos que produzir, precisamos de empresas e pessoas que produzam e precisamos de pessoas e empresas que comprem. Essa fórmula exige dinheiro, crédito. Então é necessário que nós tenhamos uma análise muito aprofundada disso, com sensibilidade, para que nós possamos trazer dinheiro para a economia, para que ela possa girar, para que ela possa continuar. Só que, contrapartida disso, nós sabemos o que o governo costuma fazer quando precisa de dinheiro. Então, nós talvez tenhamos uma exigência, uma necessidade de que a questão tributária, a questão fiscal, seja trabalhada com muito cuidado neste momento. Não podemos sobrecarregar ainda mais as empresas e as pessoas. Realmente é o que a gente não pode fazer. Rapidinho, doutor Luiz, o tempo está estourando. Temos a dúvida da Kelly, ela diz que tem insuficiência renal, faz hemodiálise 3 vezes por semana, recebe auxílio-doença e quer saber se pode converter esse benefício em uma aposentadoria. Pode até tentar, Kelly, mas te sugiro que antes faça os cálculos, porque hoje, muitas vezes, não é vantajoso solicitar a aposentadoria por invalidez. Talvez te valha mais a pena ficar em auxílio-doença. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Forte abraço e siga firme aí na luta pela Previdência. Abraço e até a próxima. Obrigado. E agora é hora daquele momento suave aqui no Boca. Tá chegando o tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui da Bandeirantes. Hoje, no Tempo de Cuidado, eu venho conversar com você sobre somatização, que é quando o nosso corpo acaba não dando conta das nossas emoções e adoece a serviço da nossa mente. Em tempos de pandemia, nesses últimos 60 dias em que a gente tem falado que não tem sido nada fácil, porque a gente está tendo que reorganizar a nossa vida de uma forma geral, principalmente no lado familiar e no lado profissional, que algumas pessoas têm desenvolvido algumas sensações e alguns sintomas que são desorganizadores. Isso é real, né? A mente elabora isso para nos mostrar que a gente está precisando de ajuda, que a gente está precisando de auxílio. Não é só o corpo da gente que adoece. Sim, em alguns momentos o psiquismo também nos alerta que a gente precisa de cuidado. Eu deixei um material bem bacana lá nas minhas redes sociais para tu poder te inteirar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje o meu intuito é poder te alertar que a gente também, em muitos momentos, precisa de apoio e de ajuda para passar por algumas situações como as que a gente está passando. Então se cuidem, fiquem atentos a si, aos outros e a gente se vê na semana que vem. Tchau e bom final de semana. Acabou, poxa, né? Encontro marcado domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã. Durante a semana, a gente vai conversando nas nossas redes sociais do Boca no 31, sempre na luta.